Tema: faça o bem a todos. Siga o exemplo de Jeová e faça o bem a outros. Jeová é o maior exemplo de bondade que existe. Marcos 10, 18, diz: Jesus lhe disse: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um só, Deus. A bondade é excelência moral. Mostramos bondade quando fazemos o bem a outros. Jeová encheu a terra de coisas boas para nos dar conforto e alegria. Por meio da Bíblia, Jeová nos ensina o melhor modo de viver. Ele também nos ajuda a lidar com os nossos problemas. Isaías 48, 17, 18, diz: assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel: eu, Jeová, sou seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos. Podemos sempre contar com o apoio e a ajuda de Jeová. Jeová fica muito feliz quando fazemos o bem aos outros. Em Hebreus 13, 16 diz: além disso, não se esqueçam de fazer o bem e de partilhar com outros o que vocês têm, pois Deus se agrada desses sacrifícios. O Espírito Santo pode nos ajudar a imitar a bondade de Jeová. Gálatas 5, 22, diz: por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé. Faça o bem para a sua família. Devemos fazer o bem para os membros da nossa família, que são as pessoas mais próximas de nós. Nós vivemos num mundo em que o amor na família está diminuindo cada vez mais. Segundo Timóteo 3, 3, diz: desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom. Devemos tratar nossa família com amor e carinho. Efésios 5, 33, diz: no entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Efésios 6, 4 também diz: e pais, não irritem os seus filhos, mas continuem a criá-los na disciplina e na instrução de Jeová. Os pais são responsáveis por cuidar das necessidades materiais dos filhos que ainda dependem deles. Já os filhos, quando se tornam adultos, têm a obrigação de cuidar dos pais idosos e dos avós. Marcos 7, 10 ao 13 diz: por exemplo, Moisés disse: honre seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja morto. Mas vocês dizem: se um homem diz ao seu pai ou à sua mãe: tudo o que eu tenho que poderia beneficiá-lo é corbã, isto é, uma dádiva dedicada a Deus, vocês não o deixam mais fazer nem uma única coisa para seu pai ou para sua mãe. Assim vocês invalidam a palavra de Deus pela tradição que transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Dar tudo o que os filhos querem pode ser ruim para eles e não mostra bondade sincera. Os pais devem educar os filhos com amor. No livro de Deuteronômio 6, 6, 7 diz: estas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração, e você deve inculcá-las a seus filhos e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada, ao se deitar e ao se levantar. Não podemos mostrar bondade aos nossos parentes que não são testemunhas de Jeová por compartilhar com eles as verdades da Bíblia. Podemos ter bons resultados por falar de maneira bondosa e respeitosa. 1 Pedro 3, 1, 2, 15, diz: da mesma maneira, você, esposa, esteja sujeita ao seu marido, de modo que, se ele não for obediente à palavra, seja ganho sem palavras, por meio da conduta de sua esposa, por ter sido testemunha ocular de sua conduta casta junto com profundo respeito. Mas santifiquem o Cristo como Senhor no seu coração, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir uma razão para a esperança que vocês têm, fazendo isso, porém, com brandura e profundo respeito. Faça o bem para seus irmãos na fé. Devemos fazer o bem para os nossos irmãos. Vamos ler Gálatas 6, 10. Então, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Jesus disse que seus verdadeiros discípulos seriam reconhecidos pelo amor que mostram uns pelos outros. Tratamos nossos irmãos com bondade. E, se eles nos ofendem ou fazem algo contra nós, nós os perdoamos. Efésios 4, 31, 32, diz: abandonem todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, junto com toda maldade. Mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Devemos mostrar bondade aos que têm formação ou cultura diferente da nossa.
Nós ajudamos nossos irmãos quando eles passam por necessidades. Tiago 2, 15, 16, diz: Se um irmão ou uma irmã não tem o que vestir nem alimento suficiente para o dia, e um de vocês lhe diz: vá em paz, mantenha-se aquecido e bem alimentado, mas não lhe dá o que ele necessita para o corpo, de que adianta isso? Faça o bem a quem você não conhece. Muitas pessoas só se preocupam com elas mesmas ou com sua família e seus amigos. Mateus 5, 46, 47, diz: Pois, se vocês amarem aos que os amam, que recompensa terão? Não fazem a mesma coisa os cobradores de impostos? E, se cumprimentarem somente os seus irmãos, o que fazem de extraordinário? Não fazem a mesma coisa as pessoas das nações? Alguns não mostram bondade a outros porque eles são de raças, países e tribos diferentes ou por causa da diferença de classe social. Jesus corrigiu esse pensamento errado. Nós obedecemos a ordem de Jesus de tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Vamos ler Mateus 7, 12 que diz: Portanto, todas as coisas que querem que os homens façam a vocês, façam também a eles. De fato, isso é o que a lei e os profetas querem dizer. Mostre como os irmãos locais podem pôr em prática esse conselho. Fazer o bem a outros não depende do modo como eles nos tratam. Em Mateus 5, 44, 45 diz: No entanto, eu lhes digo, continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês, para que vocês mostrem ser filhos de seu Pai, que está nos céus, visto que ele faz o seu sol se levantar sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Faça o bem a outros por pregar o reino de Deus. Ajudar as pessoas a conhecer a Jeová e a fazer a vontade dele é o maior bem que podemos fazer por elas. Algumas organizações religiosas se empenham em fazer caridade, mas elas deixam de lado a ordem de Jesus de pregar o reino de Deus. Conforme diz Mateus 24, 14. E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essas organizações religiosas podem até ser sinceras em fazer caridade, mas elas não satisfazem a necessidade espiritual das pessoas nem as ajudam a ganhar a vida eterna. Procure oportunidades para sempre falar sobre Jeová e o reino. Mesmo que faça pouco tempo que você esteja estudando a Bíblia, fale a outros sobre o que você já aprendeu. Seja imparcial e fale com pessoas de todo tipo. 1 Coríntios 9, 20 e 23, diz: Para os judeus me tornei como judeu, para ganhar os judeus. Para os debaixo de lei me tornei como debaixo de lei, embora eu mesmo não esteja debaixo de lei, para ganhar os debaixo de lei. Para os sem lei me tornei como sem lei, embora eu não esteja sem lei para com Deus, mas esteja debaixo de lei para com Cristo, para ganhar os sem lei. Para os fracos me tornei fraco, para ganhar os fracos. Eu me tornei todas as coisas para pessoas de todo tipo, para de todos os modos possíveis salvar alguns. Mas faço tudo pela causa das boas novas, para compartilhá-las com outros. Tenha certeza de que Jeová vai abençoar e recompensar toda a bondade que você mostra a outros. Provérbios 11, 25, diz: A pessoa generosa prosperará. Então, irmãos, pense nisso.